Paz e graça, paz e Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Queridos e amados irmãos, eu sempre tenho falado da volta de Jesus, escatologia, o fim do mundo e os sinais que aí estão. Aqui quem vos fala é o irmão Cristo, o irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, ok? Amados, são muitos sinais que estão acontecendo. Principalmente agora em 2023, nós observamos muitos sinais. E a Bíblia diz que haveria sinal nos céus e na terra. Está evidente o que está acontecendo. Nunca se houve tantos sinais, tantas revelações que os governos têm escondido. O governo humano, o governo dos homens. Eu tenho observado isso. Até em 1940 para cá, foi em 40, 45 que criaram aquele relógio do Apocalipse. E esse ano, irmãos, ele adiantou mais de 10 segundos. É simbólico. Isso no sentido dos cientistas falarem que é simbólico, mas isso é real, isso é verdade. Eis que cedo venho, disse Jesus. Guarda o que tens, não deixe que ninguém tome tua coroa, diz o Senhor Jesus. E nós estamos observando que nós estamos vivendo o tempo do fim. As leis do anticristo estão em vigor. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que a lei do anticristo já está em vigor. A palavra diz que o anticristo ele ia mudar os tempos e as leis, e é o que está acontecendo. Mas quem é esse governo do anticristo? Quem é o governo da besta? O governo da besta, o governo do anticristo, é o governo político. São homens, são nações. E eles estão trabalhando para isso, da nova ordem, a nova era. Estão implantando leis contra Deus. Tudo que era pecado não vai ser pecado. As coisas que acontecem sobre a humanidade, terremoto, cataclisma, fome, guerras, pestes, tudo que você sabe o que está acontecendo, os homens, os falsos, o governo meia da besta, o governo do anticristo, ele diz o quê? A narrativa dos governos é por causa do aquecimento global. Chuva, tempestade, terremoto, fome, são crises políticas, por causa da guerra, por causa das tretas que está acontecendo lá entre o Urso Branco e o país europeu lá do Zelensky. Então, quando você está tendo fome por causa das tretas, né? Que está acontecendo lá. Então, está tendo fome por isso. Falta trigo, falta não sei o quê. Não. É porque Jesus disse que haveria fome. Não é porque eles estão dizendo que é por causa da treta. Ah, o aquecimento global.
Eles dizem que é por causa de nós mesmos, nós somos culpados. Mas a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Deus abrasaria os homens com o sol. Que o sol ia acontecer isso. Então tudo que está acontecendo, as intempéries, os cataclismas, as situações do mundo, as crises globais, em todo sentido, geopolítica, guerra, fome, peste, está na Bíblia, está na Escritura. É Deus falando. Só que eles dizem e não reconhecem que vem da mão de Deus. Eles não reconhecem e não vão reconhecer. Se você fala que isso é tudo bíblico, que está acontecendo o que Jesus disse, que está na palavra de Deus, que está no Apocalipse, essa verdade, você fala, não, isso é história da carochinha. Vocês vão dar crédito a uma Bíblia, a uma Escritura? Não é que Deus, os cientistas, a maioria dos cientistas, saiba você, que a maioria dos cientistas são ateus. Na verdade, a ciência, que eu sempre falo que tem a ciência boa, né? E a ciência do mal. Porque a tua é a ciência do mal. O cientista, a nossa regra de estudo, de ciência é: o homem vira a teoria da evolução. Mas eu sou criacionista. Se eu responder na prova da ciência do homem que eu sou criacionista, eu estou errado, eles estão certos. Eu não posso nem me formar em qualquer tipo de ciência, advogado, médico, ou até mesmo como eu fiz o 2º grau e terminei para poder ter uma entrada do emprego melhor, tem que ter o ensino básico e o médio, no caso. Eu tenho que responder conforme eles já ditaram na sua lei. Fizeram a lei e disse, não, você tem que responder que você veio da teoria da evolução. Nós viemos do macaco. Loucura, né? Eu tenho que, para ser aceito nesse mundo, os meus estudos da ciência, que para Deus a ciência do homem é como loucura, eu tenho que obedecer eles. Ditadura. Teoria da evolução. É uma teoria, não está comprovada. Mas tem uns que falam, não, é uma teoria comprovada. Já vi estudiosos falando isso. Não, isso está mais que comprovado, que nós viemos da teoria da evolução, dos macacos. Mas eu sei que eu não vi. Eu não vi no macaco. Esse aqui que eu estou pregando, ensinando, vão falar que eu estou fazendo fake news e discurso de ódio. Quando eu prego contra o pecado, contra as coisas erradas, é discurso de ódio. Quando eu prego a verdade pela Escritura que foi criado por Deus e sou criacionista, então eu estou fazendo fake news porque a ciência não concorda comigo, a ciência é um Deus e Deus não é Deus. A ciência diz que Deus não é Deus, mas que o homem é Deus. O homem diz, não, é assim e acabou. E se eu querer afrontar o sistema usando a verdade de Deus, eu sou mentiroso e eles são os que falam a verdade. Ou nós que falamos a verdade somos mentirosos e eles que falam a mentira são os verdadeiros. Irmãos, nós estamos a alguns segundos do grande apocalipse, da volta de Jesus, do fim do mundo. Eu tenho acompanhado os jornais, porque eu faço vídeo, então eu tenho que trazer a informação correta, falar aquilo no melhor possível, correto. E o grande presidente o Urso Branco, da Rússia, ele se retirou do tratado de proferir, ou de fazer armas atômicas, armas de destruição em massa. O Putin se retirou do tratado e dentro dessa retirada ele dá um checkmate na aliança da OTAN, nos europeus e nos americanos. O presidente Vladimir Putin anunciou nesta terça-feira que a Rússia suspendeu sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear New START. O líder russo ameaçou realizar novos testes nucleares se o governo americano fizer primeiro. Tenho que anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado New START. O presidente Vladimir Putin disse durante a sessão plenária do Valdai Clubs nesta quinta-feira que a próxima década vai ser muito perigosa. O Clube de Discussão Valdai é um grupo de reflexão com sede em Moscou que está intimamente associado ao chefe de Estado russo. No discurso, Putin também acusou o Ocidente de tentar dominar o mundo.
Estamos em uma fronteira histórica. À frente está provavelmente a década mais perigosa, imprevisível e importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Putin, a guerra na Ucrânia é apenas uma parte das mudanças tectônicas de toda a ordem mundial. Ele enfatizou ainda que as potências ocidentais pretendem apagar a Rússia do mapa. A Rússia não está desafiando as elites do Ocidente. A Rússia está simplesmente defendendo seu direito de existir e se desenvolver livremente. Nós não vamos nos tornar um novo tipo de hegemonia. A Rússia não está propondo substituir a unipolaridade pela bipolaridade, a tripolaridade, a dominação do Ocidente pela dominação do Oriente, do Norte ou do Sul. Isso, inevitavelmente, levaria a um novo impasse. Putin destacou no pronunciamento que o momento é até certo ponto revolucionário, acrescentando que o histórico domínio do Ocidente nos assuntos mundiais está chegando ao fim. Элиты Запада не скрывают свои цели. Нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. As elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos dessa maneira e vamos reagir de acordo. И соответствующим образом будем на это реагировать. Putin também declarou que os ocidentais e o governo da Ucrânia são os culpados pela continuidade da guerra no país vizinho. O conflito completa um ano no dia 24 de fevereiro. A responsabilidade por alimentar o confronto na Ucrânia, por sua escalada, pelo número de vítimas, é totalmente das elites ocidentais e, claro, do regime de Kiev, para quem o povo ucraniano é essencialmente estrangeiro. O governo da Ucrânia não serve aos interesses nacionais, mas sim a países terceiros. Os Estados Unidos classificaram como um absurdo as falas de Putin. O presidente Joe Biden, que está em viagem na Polônia, vai fazer um discurso na tarde desta terça-feira no Castelo Real de Varsóvia. Ele tá dando um recado, na verdade. Ele se retirou, mas porque não dá nada a ver, tudo bem, mas o que saiu. Não é isso. Ele tá dando um recado. Ele já desfez o tratado que não iam fazer mais, mas agora que vai avançar, vai fazer mais armas de destruição de massa, mais armas atômicas. E quando ele saiu do tratado agora, ele quis dizer, olha, estou preparado para tudo. Se for preciso para resguardar a minha nação, o grande império do urso branco, nós vamos usar agora. É uma ameaça. Putin mostrou isso, que está preparado e que vai fazer mais armas, mostrando para os americanos e para a aliança da OTAN, que é o governo meia-meia da besta, que eles são. E, na verdade, todos são, até o Putin faz parte da nova ordem, mas um quer de um jeito, outro quer do outro. Eles estão divididos para que o mundo venha a ser destruído. Jesus disse, o mundo dividido, um reino dividido se destrói. Ele não prospera, ele se destrói a si mesmo. Então tudo isso que está acontecendo vem da mão de Deus, do grande urso branco. Ele está dividido, porque eles não têm Deus, eles não têm o Criador e nem Jesus. Eles têm dogmas humanos de homens e suas seitas luciferiana, do dinheiro e do poder. Então o recado que o urso branco deu ao Ocidente, aos americanos e aos europeus é que ele disse assim, sair do tratado das armas nucleares e vou agora construir mais e mais para defender o nosso país. Querem nos destruir, está dando um recado direto. E alguém do outro lado está com a vara, cutucando. Vamos. Nós já estamos vivendo, irmãos, queira você ou não, a terceira treta mundial. Não pode falar a palavra literalmente, mas nós já estamos vivendo já iniciou a terceira treta mundial e elas estão nos bastidores. Espiões espionando a China, no caso dos americanos, porque os chineses já acusaram os americanos que já pegaram mais de 10 balão lá espionando. Os americanos agora derrubaram também, né? Aliás, estourou tudo isso, nós sabemos disso agora, porque quando estava
balão aí do tamanho do ônibus, segundo eles, estava espionando e foi examinado e realmente deu esse diagnóstico que o balão estava espionando os americanos. Aí os chineses já falaram, não, nosso era nosso era o balão só para ver a parte de estudos, mas aqui dentro do nosso país já pegamos mais de 10 balões dos Estados Unidos nos espionando também. Então as narrativas estão atrás dos bastidores. A China o chinês se coloca ao lado da Rússia e dando o seu apoio bilateral. O país europeu recebe armas da aliança da OTAN, da ONU, dos americanos, de todos os países. Então, na verdade, nós já estamos vivendo a terceira treta mundial. A pergunta fica, até quando vai durar? Ou que hora que alguém vai apertar o botão para começar uma só explosão atômica? E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O mundo vai virar um caos. Em todos os sentidos. Em questões de doenças, em questões das armas atômicas, armas químicas. Devido a essas explosões, haverá um abalo sobre o espaço sideral. As potências do céu serão abaladas, como está na Escritura. As potências do céu serão abaladas devido a esses conflitos e essas guerras. Irmãos, não haverá água, não haverá alimento para toda essa população. Por isso que está escrito lá na palavra de Deus, aqueles que estão na cidade, fujam para os montes. Os que estão no monte, não voltem para a cidade. Os recursos estarão escassos. Essa tecnologia de hoje nós não teremos. Ou quem tiver, será controlado pelo número 666 de um governo político da ordem mundial da nova era, que é o anticristo e Satanás que vai reinar por completo. Os cristãos verdadeiros, as pessoas de boa índole serão caçadas como animais, colocadas como criminosos por não obedecer o demoniocracia que eles falam que temos, que aquele que não vive a demoniocracia, então está fora do sistema. Quem não quer o demoniocracia tem que ser preso e condenado porque está contra a demoniocracia. Porque tudo que eles falam e implantam é da demoniocracia. E tem que viver conforme o que eles mandam, o que eles dizem que é o certo. Então, as pessoas serão caçadas. A palavra de Deus não será achada como no livro de Eli. As pessoas serão perseguidas, como naquele filme A Quinta Onda. Os exércitos que foram criados no mundo todo estão sob o jugo da maçonaria, da grande elite para... Não pense que os exércitos, como estavam aí nos dias de eleições, que o exército ia defender a população, que o exército é o exército, que o exército é a pátria amada, que o exército... Não. O exército é treinado só para... E o exército tem um controle mundial. Não pense que ele faz o que ele quer no Brasil aqui. Eu cuido da soberania do Brasil, dos brasileiros. Não. Estude o assunto. Os exércitos já têm uma lei mundial. E vai chegar o dia que o anticristo vai ter o poder sobre todos os exércitos do mundo todo. Desde daquele que cuida da praça, que é o guarda municipal, da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, da polícia estadual, da polícia federal e da polícia da PE, polícia do exército, ou do exército. Eles terão domínio sobre tudo isso. Então, irmão, nada está ruim que não possa piorar, e a Escritura diz que vai piorar. E eu não falo isso para trazer medo para você.
mas para mostrar para você que as escrituras são verdadeiras, que as escrituras estão se cumprindo, que ela vai prevalecer, que Deus vai efetuar tudo que está na escritura. Ninguém pode mudar nada, nem o diabo pode, nem o anjo criado por Deus, Lúcifer, que se coloca como Deus e vai se colocar, pode mudar. Ele mesmo sabe que foi expulso do céu, como está escrito. E ele mesmo sabe que pouco tempo lhe resta para que ele seja lançado no lago de fogo e seja atormentado de dia e de noite para todo o sempre. Ele, seus anjos e todos os seus seguidores. Ele sabe. Jesus mesmo disse: eu vi Satanás cair como raio do céu. E levou consigo a terça parte das estrelas. Levou consigo a terça parte dos anjos que ele enganou. E ele desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E essa escritura tem que se cumprir. Então, meus amados, estamos próximos da volta de Jesus, do fim deste mundo. O cumprimento da escritura. Como eu disse, não estou fazendo esse vídeo aqui para trazer medo, trazer pavor. Não, para mostrar para você que Deus é bom e maravilhoso, está mostrando e que realmente o que está acontecendo está na escritura e elas são verdadeiras. Por isso que eu prego a escatologia, a volta de Jesus, o fim do mundo. Mas as pessoas estão sendo enganadas porque rejeitam a Cristo. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo para você assistir nossos vídeos, nos ajudar, compartilhar, para que as pessoas venham acordar do sono da morte, indo para a igreja, cantando, louvando, pregando, mas não vivendo o verdadeiro evangelho que é Cristo Jesus. Estão sendo enganados por pastores que pregam o benefício da terra, da unidade maçônica, dinheiro, prosperidade. Deus não é isso. Deus é muito mais que isso. A palavra diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas sim, a palavra diz que o reino dos céus, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino dos céus. Amém? Vós, se obedecer, sereis filhos, e ele diz: eu serei vosso pai. Amém? Assista os vídeos, meus irmãos. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a propagar essa verdade, que o sistema já no maligno e que em breve Jesus voltará, tá bom? Esse canal não é monetizado, não vive de monetização, não tem, como se diz, vínculo com o YouTube e ganhar dinheiro, ok? Então, o que eu peço para vocês é para nos ajudar para que alcance outras pessoas e dentro da verdade de Cristo elas sejam libertas. E vejam quão grande é o engano do sistema 66 da política dos governos, o qual pregam a melhoria, o qual nunca vai existir. Fantasiosa e mentirosa, pois breve Jesus voltará e vai desmanchar toda essa bagunça. Para a glória de Deus Pai, se cumprirá toda a sua palavra, e nós reinaremos para todos sempre na glória com Deus. Amém? Paz e graça, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?